Abra sua Bíblia, Isaías, no capítulo 50. Antes, me perdoe, vamos ler primeiro 53, que é um texto muito conhecido, que nós usamos sempre na Santa Ceia. Hoje eu quero caminhar um pouquinho mais dentro do sentido desse texto. Isaías 53. Isaías 53. Amém? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Apenas até o verso 5. Amém? Esse texto está falando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olhámo-lo e beleza nenhuma havia que nos agradasse. A aparência de Jesus, meus irmãos, era extremamente desagradável. Mas eu quero dizer para vocês que a reprodução das imagens de Jesus que nós temos, que são lindas, não retratam a verdade. Eu não estou aqui criticando não, meus irmãos, é só trazendo ao nosso conhecimento a importância e a seriedade, a profundidade daquele momento. Jesus não chegou na cruz com o rosto limpo. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus, ao chegar na cruz, ele tinha passado por açoites, ele tinha passado por uma verdadeira saga de torturas. Muito séria, muito séria. O seu rosto era puro hematomas. Suas costas completamente dilaceradas. Porque os chicotes tinham navalhas, tinha metal nas pontas. Ele não chegou daquele jeito. Ele chegou profundamente sofrido, magoado no sentido de ferido, né? Não de sentimentos. Essa é a imagem. Mas ele, diz a palavra de Deus na sequência, eu não quis ler. Mas ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Para cumprir uma promessa, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Foi humilhado ao ponto de ser colocado numa cruz junto com a escória da sociedade, porque a morte de cruz era reservada exclusivamente para os piores homens. Os homens que cometeram as maiores atrocidades. Para esses que era reservada a cruz. E lá estava Jesus, com os piores malfeitores daquela sociedade. Abra o capítulo 50, dá uma páginazinha para trás. Esse capítulo, meus irmãos, eu quero ler com vocês alguns versos, não vou ler todo o capítulo para não ficar enfadonho, né? Esse capítulo, o profeta está falando a respeito de um Deus que não se apartou do seu povo. Por isso o título diz assim, o servo do Senhor, ultrajado
mas fiel. O verso 1 diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? A palavra aí é o seguinte, Deus está dizendo o seguinte: quem disse que eu abandonei Israel? Quem disse que eu abandonei? Cadê a carta de divórcio? Eu não abandonei. Foi Israel que me abandonou. E não eu que abandonei Israel. E na sequência desse texto a gente vai vendo, e eu recomendo que você depois leia, nós não faremos isso agora, mas ele vai começar a falar do sacrifício de Jesus, e eu vou pedir liberdade para depois ler numa versão mais nova. Ele começa a falar, o nosso profeta começa a falar, então, exatamente, Deus está justificando, está dizendo, eu não me separei, eu não me afastei, muito pelo contrário. Olha só, verso 4, o Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boas palavras ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Olha, o verso 6 agora vai falar de Jesus. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Eu vou repetir, verso 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Os cabelos da face de Jesus foram arrancados. Nós homens que temos barba, os cabelos da face de Jesus foram arrancados. Dá para imaginar como é que foi isso? Dá para imaginar como é que ficou esse rosto? Eu fiz a barba ontem. Botei uma água morna, um cremezinho, uma lâmina confortável, devagarinho, tranquilo. Ainda assim, às vezes a gente se arranha aqui e ali. Não, meus irmãos. A face de Jesus, como disse o texto, ela é desagradável. Sabe, uma pessoa sensível, qualquer um de nós, sensível, não teria coragem de olhar. Quantas vezes a minha esposa diz assim, sabe esse nosso povo aí que adora postar as desgraças que acontecem na cidade? Marilene diz assim, não manda para mim, eu não quero ver. E morreu aí mesmo que eu não quero ver. Está machucado, não quero ver. Jesus disse assim, eu não virei o rosto. Arrancaram os cabelos da minha face. O telefone está aqui? Vou pegar uma versão aqui.
Estou abrindo a linguagem de hoje. Eu não vou ler todo o texto também, vou ler aqui o verso 5 diz assim: o Senhor Deus me deu um entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não terei de me esconder quando me xingavam, cuspiam no meu rosto. Arrancaram a minha barba, para que não fique dúvida de pelo do rosto. Arrancaram a minha barba. Vocês acham que foram lá buscar uma navalha e fizeram a barba de Jesus? Não. Não foi assim. Eu fico pensando, e às vezes fico meditando, meu Deus, que amor é esse? Porque bastava um estalar de dedos, bastava uma palavra só, e tudo isso teria acabado. Tudo isso teria acabado. Olha, vou ler aqui também nessa versão, o verso 7 diz assim, olha: mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado. Sei que não serei humilhado. Porque por mais que a cruz tenha sido uma humilhação, nós sabemos que ele foi glorificado, ele foi honrado. E meus irmãos, digam o que quiser, mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos se passaram. Não, 2000 anos se passaram. E nós estamos aqui como fruto daquele trabalho. Nós estamos aqui, a igreja do Senhor. Resistiu a todas as investidas do inimigo para tentar tirar da face da terra a igreja, para tirar da face da terra a Bíblia. Revoluções já foram feitas e queimaram pilhas e pilhas de Bíblias. A Bíblia está aqui nas nossas mãos, nos dando ainda a liberdade de escolher versões. Porque é palavra de Deus. Palavra de Deus que não pode ser revogada, não será apagada, não será esquecida de jeito nenhum. Verso 8 ele diz assim, olha o que diz o verso 8: perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu advogado? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem me condenará? E assim vai o texto. Em meio a toda aquela cena, toda aquela dor, toda aquela angústia, a palavra de Jesus é palavra de fé, palavra de confiança, palavra de certeza absoluta de que ele não estava sozinho. Porque Deus nunca vai deixar os seus servos, assim como não deixou Jesus, sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Diante dos inimigos, diante do sofrimento, Deus sempre vai nos ajudar. O problema que nós temos, meus irmãos, o problema que às vezes prolonga o nosso sofrimento é que nós relutamos em crer. Nós duvidamos, nós reclamamos, nós resmungamos, nós acusamos. Em todo esse processo doloroso, como nós estamos aqui tentando traduzir para vocês,
A única vez que Jesus abriu a boca foi para dizer: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, seja como tu queres. Estando na cruz, sofrendo tudo isso, meus irmãos. Todo esse nível de tortura, porque não tem outra palavra, todo esse nível de tortura. Uma das frases da Bíblia mais propagada pelos pregadores foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que amor é esse? A gente tem assim, né, umas máximas aí, né? Aos meus amigos, mas aos meus inimigos, todo rigor da lei. E Jesus estava ali diante dos seus inimigos. Mas era inimigo de lá para cá, não era inimigo daqui para lá. Entende a diferença, gente? As pessoas olhavam Jesus como inimigo, Jesus olhava para as pessoas como filhos. Às vezes, meus irmãos, nós não paramos para olhar esses detalhes do que foi a cruz. Não paramos para tentar. Eu não estou dizendo que nós temos que imitar Jesus a esse nível, porque seria impossível. Mas, às vezes, nós somos tão... eu não quero usar as expressões que vieram, não, mas tão fracos, que nós preferimos nos manter, às vezes, lá na lei, olho por olho, dente por dente. Às vezes eu digo aqui, brincando com vocês, mas é verdade, amigo meu não tem defeito, inimigo meu, se não tiver, eu ponho. Eu não brinco, às vezes, com vocês, não estou aí, a gente está aí conversando sobre isso, a gente faz isso, mas é assim, porque essa é a dureza do nosso coração, essa é a parcialidade do nosso coração. Nós não conseguimos aprender com Jesus independente do que estamos vivendo ou sofrendo, continuar imparciais. A verdade está acima de tudo. A vontade do Pai estava acima de tudo. Estão cuspindo no meu rosto e eu estou dizendo: Pai, perdoa-os. Estão me arrancando o pelo da face e eu estou dizendo: Pai, perdoa-os. Jamais faríamos isso, né, meus irmãos? Nós agiríamos por reação, né? A gente não age por reação? Reação. Toma um soco, você dá um soco. Alguém te xinga, você responde à mesma altura. Alguém altera a voz, você altera a voz. Reação. Estou dizendo que está certo, não, gente. Só estou dizendo que alguém que poderia dizer basta, não disse. Por que nós temos dificuldade de amar aqueles que nos perseguem? Dificuldade de perdoar aqueles que nos ofendem? Por quê? Se o nosso Senhor nos ensina esse nível de entrega em meio ao sofrimento. Não é entrega simplesmente, entrega em meio ao sofrimento. Nem mesmo a dor, o sofrimento. Meus irmãos, eu estou me detendo hoje nesse texto porque ele me cobra uma atitude diferente como cristão que sou. Ele me cobra uma capacidade de perdoar que eu só vejo na cruz. Mas eu tenho que lutar para chegar perto dessa cruz. Lutar para chegar perto dessa cruz. Se alguém mexer com meu filho, eu viro um leão. Eu viro um leão. Não é verdade? É só eu que sou assim. Não mexa com minha cria, não, que aí eu viro um leão. Lá estava Deus. Não estavam só mexendo com o filho dele, estavam maltratando, matando. Não estou pedindo que você chegue a esse status. Eu só estou dizendo o seguinte: vamos lutar. Cuidado, porque aquilo que a nossa sociedade nos diz que é correto, é normal, na linguagem de Deus não é normal. Não é correto. Não estou dizendo que você não vai defender seu filho, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou só tentando mostrar para você
a dimensão do amor de Deus, vocês entendem, por favor? Não estou dizendo que eu não vou defender meu filho, claro que vou. Que eu não vou sair do meu centro em defesa do meu filho, claro que vou. Mas eu estou dizendo hoje aqui, é que olhe para isso, até quando você tomar uma decisão, quando você tomar uma atitude. Não estou nem dizendo que você não deve tomar. Lembre-se de alguém que tinha poder e não fez. Nem Deus, nem o Filho. Porque os dois tinham poder e não fizeram. Amar o meu amigo é fácil. E amar aquele que nos negou, aquele que virou as costas para nós. Meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. Ai. A partir do verso 10, meus irmãos, o nosso comentarista, na verdade, o nosso escritor sagrado, o nosso profeta, ele vai nos dizer assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Ou seja, teme a Deus, está disposto a ouvir Jesus. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. O texto está dizendo que os homens andam em trevas, e o máximo que eles fazem é acender tochas, e andam iluminado pelas suas próprias tochas, iluminado pelo seu próprio fogo. Mas um dia essa luz vai se apagar. Um dia essa tocha não vai mais permanecer acesa. E eles entenderão que eles estarão em trevas. E o texto termina dizendo assim: em tormentas vos deitareis. O que seria essa tocha acesa dos homens que estão andando em trevas? Talvez seja a vida. Estão andando sem olhar para aquele que é a verdadeira luz. Estão andando por este mundo em trevas. Estão andando com suas tochas acesas. Provavelmente esse texto, alguns comentaristas dizem que ele estava falando o seguinte: são os homens no vigor da sua vida, na satisfação da sua vida, como tochas acesas. Mas eles estão em trevas. Mas estão andando, tem luz. Eu estou vendo, estou me enxergando, sei para onde vou, o que vou fazer, aonde vou, e continuo vivendo, estou vivendo, mas vivendo sob uma luz que é passageira, por uma luz que é própria. Quando ela se apagar, eles vão se achar verdadeiramente onde? Nas trevas, porque é onde estão. Se apagar a luz, se acabar a energia, e eu acender uma vela, eu vou me movimentar tranquilamente. E tem gente vivendo nesse mundo de trevas, guiados por uma luz pequena, mas estão satisfeitos, porque estão indo e vindo. Mas o dia que essa luz apagar, o que vai restar são as trevas eternas. Mas você, meu irmão, que vive na luz, mas você que tem Jesus como a sua luz, a luz da sua vida, você vai andar e viver a sua vida inteira. E quando a sua luz apagar, você não vai estar em trevas, porque a sua luz é Jesus. E você vai entrar na eternidade, guiado por essa luz que é Jesus. Mas aqueles que hoje não andam na luz que é Jesus, não são iluminados pela luz da palavra,
esses, quando menos esperarem, estarão em trevas, trevas eternas. Jesus morreu para que eu tivesse acesso a essa luz. Eu sou a luz do mundo, Jesus. E você precisa depender dessa luz, viver debaixo desta luz. Porque um dia a sua luz vai apagar, a minha luz vai apagar, mas a luz que eu carrego dentro de mim, que é Jesus, essa nunca vai se apagar. Pelo contrário, vai me conduzir à eternidade, ao reino da luz. Eu quero terminar essa minha fala dizendo: qual é a luz que você tem dentro de você? É a luz desse Jesus que veio ao mundo para iluminar o mundo, mas o mundo preferiram mais as trevas do que a luz? Ou você não tem esse Jesus na sua vida? Você está vivendo a vida, mas no meio de tremendas trevas, profundas trevas. Você não está percebendo. Você não está percebendo. Mas um dia, e então será tarde demais. E então será tarde demais. A palavra diz que aquele que crê em Jesus viverá eternamente. E o que não crê já está condenado, né? Já está condenado. Eu termino essa minha fala dizendo: vamos hoje, curvando nossas cabeças, colocar nossas vidas na mão desse Jesus maravilhoso. Colocar o nosso caminhar. Vamos permitir que esta luz ilumine a nossa vida. Tudo que ele sofreu foi para que você tivesse luz. Tudo que ele sofreu para que você tivesse seu caminho iluminado. Tudo que ele sofreu. Esbofeteado, maltratado. Tudo para que você pudesse entender que é possível. É possível. É possível vencer as trevas. Ele venceu o inferno lá naquela cruz. O diabo foi envergonhado lá na cruz. Se eu aceito, se eu recebo aquele sacrifício, eu vou enfrentar a vida eterna. Eu vou enfrentar essa passagem quando eu morrer ou quando ele voltar. Eu não terei problema. Porque o meu caminho é de luz. O meu caminho está debaixo da luz que é Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Que Deus mude o que precisa ser mudado na minha vida. Que Deus abra os meus olhos para que eu veja a grandeza deste sacrifício. E que eu não trate esse sacrifício como um ritual mensal da minha vida, mas que eu trate esse sacrifício como algo presente na minha vida. Que guie os meus passos, que me faça refletir antes de tomar uma decisão. Quando o ódio inundar o meu coração, eu lembre deste momento para me controlar, me retrair. Mas também que eu me lembre dessa cruz para quando, diante de um problema, diante de inimigos, diante de sei lá o que, eu posso ter certeza de que eu não estou sozinho. Ele está comigo. Assim como Deus estava com o Filho, e o Filho está conosco, porque essa foi a oração de Jesus. E a oração era que tanto eu, o Filho e o Pai estejamos juntos. Você, Jesus e o Pai juntos. Essa foi a oração dele. Quero que você baixe a cabeça mais uma vez e diga: Senhor, eu quero comer este pão e beber este cálice, porque eu sou teu filho, porque eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário, porque meu coração sofre quando eu olho para o teu sacrifício por mim. Eu reconheço que tu és Senhor sobre a minha vida. Eu quero o teu senhorio sobre a minha vida. Eu quero a tua luz brilhando no meu coração. Eu quero que tu habites em mim.
esse amor infinito habite em mim, me ensine a perdoar, assim como a cruz me ensina, que eu tenha o milagre da cruz em mim, na minha vida, que ao levantar do meu lugar agora e me dirigir àquela mesa para comer aquele pão e beber aquele cálice, que uma nova experiência de vida comece a acontecer. Nova vida, que para trás ficou, foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele Jesus que, lá na cruz do Calvário, falou àquela multidão, fala hoje para mim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim, ó Pai, que o meu ontem, o meu passado, seja sepultado aos pés da cruz nesse momento. Toma-nos, ilumina os nossos dias. É o que te pedimos, te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.